A chuva caía incessantemente sobre Nova York, transformando as ruas em rios de água brilhante, sob os postes que iluminavam a noite. Grace Harper corria apressada, seu guarda-chuva sendo pouco útil contra as rajadas de vento. Ela estava atrasada para o evento mais importante do ano, o noivado de sua irmã Emily. Não era apenas um compromisso familiar, era também uma oportunidade para Grace provar que podia se adequar ao mundo sofisticado ao qual Emily agora pertencia. Finalmente, ela avistou um carro parado na lateral da rua. Sem hesitar, puxou a porta traseira e entrou, aliviada por finalmente escapar da tempestade. Finalmente, murmurou, largando sua bolsa no colo. No entanto, mal havia se ajustado no assento quando percebeu algo estranho. Havia outra pessoa lá. Ao lado dela, sentado elegantemente em um terno caro, estava um homem cuja presença emanava autoridade natural. Seus olhos azuis penetrantes pareciam avaliá-la enquanto ele erguia uma sobrancelha em divertimento. "Eu não sou seu motorista", ele disse calmamente, interrompendo o silêncio constrangedor. Grace congelou. "Ah, desculpe. Eu achei que fosse um Uber." Sua voz saiu alta demais, denunciando sua vergonha. "Vou sair imediatamente." Mas antes que pudesse abrir a porta novamente, o homem a deteve com um gesto casual. "Espere. Para onde você vai?" "Hotel Rosewood", respondeu rapidamente, ainda sem olhar diretamente para ele. Ele sorriu levemente. "Interessante. É exatamente onde estou indo." Apesar de sua confusão inicial, Grace decidiu aceitar a carona compartilhada. Afinal, chamar outro veículo poderia demorar horas naquela noite de tempestade. Contudo, o desconhecido ao seu lado tinha uma maneira peculiar de fazer perguntas. Muitas delas. Ele queria saber tudo sobre ela. Quem era, por que ia ao hotel e até mesmo como se sentia em relação à família. Ela respondeu de forma evasiva, tentando manter distância. No entanto, algo nele despertou sua curiosidade. Era difícil ignorar aquele jeito confiante, quase arrogante, combinado com uma pitada de charme irresistível. Quando chegaram ao destino, ele desceu primeiro, deixando-a sozinha por um breve momento antes de desaparecer dentro do hotel sem sequer dizer seu nome. O salão do hotel estava repleto de elegância e glamour. Convidados vestidos em seus melhores trajes circulavam entre mesas adornadas com flores e velas, conversando animadamente sobre negócios, viagens e outros luxos que pareciam fora do alcance de Grace. Sua irmã Emily, radiante em um vestido de seda rosa claro, correu para recebê-la assim que a viu entrar. "Você está atrasada", sussurrou Emily, agarrando seu braço. "Os Montgomery já estão aqui, então, por favor, esteja no seu melhor comportamento hoje." Grace forçou um sorriso. Sabia bem o que significava estar no melhor comportamento. Significava evitar qualquer comentário que pudesse ofender os futuros sogros de Emily. Uma família rica e influente que via Grace como uma intrusa. Enquanto acompanhava Emily pelo salão, Grace ouviu fragmentos das conversas ao redor. Palavras como ações, mercado financeiro e propriedades de luxo ecoavam constantemente. Ela começou a sentir-se pequena e deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Foi então que o viu novamente. O homem do carro. Estava próximo ao bar, conversando com alguém que parecia igualmente importante. Sua expressão mudou momentaneamente quando seus olhos encontraram os dela, e ele sorriu de forma intrigante. Emily interrompeu seus pensamentos, apresentando-a ao Sr. Montgomery, um homem alto e distinto que representava tudo o que Grace achava intimidador. Após trocarem algumas palavras formais, o misterioso desconhecido reapareceu na conversa, chamando a atenção de todos ao ser reconhecido como James Ashford, o CEO de uma grande corporação multinacional. "James e eu nos conhecemos antes", explicou Emily nervosamente, lançando um olhar preocupado para Grace. "Na verdade, ele é muito amigo da nossa família." Grace engoliu em seco. Agora entendia por que aquele homem parecia tão seguro de si. Ele era nada menos que um dos homens mais poderosos da cidade. Mais tarde, durante a festa, Grace precisou escapar do ambiente opressivo. Saiu para o balcão externo, onde o ar fresco noturno ajudou a acalmar seus nervos. Foi ali que James a encontrou. "Você fugiu", comentou ele, aproximando-se lentamente. Seu tom era leve, mas havia algo sério em seus olhos. "Não fugi",
retrucou Grace, cruzando os braços. Só precisava de ar. Ele riu baixo, um som profundo e cativante. Claro, porque descobrir que você andou de carona com um bilionário é algo que qualquer pessoa encara tranquilamente. Ela revirou os olhos, tentando disfarçar o impacto de suas palavras. Bem, talvez se eu lesse Forbes regularmente, isso não seria tão surpreendente. Surpresa é normal, admitiu James, aproximando-se ainda mais. Mas poucas pessoas conseguem continuar genuínas depois de conhecer quem sou. Você foi diferente. Grace franziu a testa. O que você quer dizer com genuína? Você não tentou impressionar ninguém hoje, continuou ele, estudando seu rosto atentamente. Mesmo sabendo quem são os Montgomery e quem sou eu, você permaneceu fiel a si mesma. Isso é raro. As palavras dele tocaram algo dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, Grace sentiu que alguém realmente a via, não como a irmã menor de Emily, ou como a garota que não pertencia àquele mundo, mas simplesmente como ela mesma. Nos dias seguintes, Grace e James começaram a explorar sua conexão mais profundamente. Cada encontro revelava novos lados de ambos. Grace descobriu que James, apesar de sua posição de poder, tinha vulnerabilidades que ele escondia atrás de uma fachada impenetrável. Ele compartilhou histórias de sua infância difícil, de como lutou para conquistar o sucesso em um mundo onde muitos nasceram com privilégios. Por outro lado, James ficou maravilhado com a força de Grace. Ela enfrentava o julgamento constante de sua família e do círculo social de Emily, com dignidade e determinação. Ele admirava sua capacidade de manter sua autenticidade, mesmo em meio às pressões externas. Certa noite, durante um passeio ao Central Park, James parou abruptamente e olhou para ela com uma expressão séria. Grace, sei que nosso relacionamento pode parecer complicado para alguns, mas para mim é simples. Eu te amo. Ela ficou sem fôlego, incapaz de responder imediatamente. As palavras dele ecoavam em sua mente, misturando-se aos medos e dúvidas que ainda persistiam. No entanto, algo dentro dela sabia que ele estava dizendo a verdade. À medida que o relacionamento deles progredia, Grace enfrentou resistência tanto de sua família quanto do círculo social de James. Muitos duvidavam de suas intenções, questionando se ela realmente amava James ou apenas estava interessada em seu status e riqueza. No entanto, Grace provou repetidamente que seu amor por ele era genuíno, independentemente das circunstâncias. James, por sua vez, enfrentou críticas de colegas e parceiros de negócios que achavam que ele estava comprometendo sua reputação ao se envolver com alguém fora do seu nível. Mas ele permaneceu firme em sua decisão, defendendo Grace sempre que necessário. Certa noite, James surpreendeu Grace com uma visita inesperada. Ele apareceu em sua porta, segurando uma única rosa vermelha e um convite escrito à mão. "Venha comigo", disse ele, sua voz suave, mas cheia de expectativa. Curiosa, Grace aceitou. Eles dirigiram até um local remoto fora da cidade, onde uma casa à beira de um lago os aguardava. O lugar era tranquilo, cercado por colinas onduladas e o som suave da água batendo na margem. "Eu trouxe você aqui porque queria mostrar algo real", explicou James, olhando profundamente nos olhos dela. "Este é o lugar onde imagino construir uma vida, e quero que você faça parte disso." Grace sentiu seu coração acelerar. Havia algo profundamente sincero na maneira como ele falava, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida para alcançar algo maior. E pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que talvez ele realmente sentisse algo por ela. Com o sim de Grace, tudo mudou. Eles começaram a planejar sua vida juntos, comprando uma casa em um lugar tranquilo nas colinas da cidade. Embora ainda enfrentassem desafios e incertezas, ambos sabiam que tinham encontrado algo valioso: amor verdadeiro. Para Grace, aquele dia no carro não era apenas o início de uma história improvável, mas também o momento em que ela aprendeu a acreditar em si mesma. Ao lado de James, ela finalmente sentiu que pertencia, não apenas ao mundo dele, mas ao próprio universo. Que assim, sob o céu tingido de ouro e vermelho, eles selaram seu futuro juntos, prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. Os primeiros meses do relacionamento de Grace e James foram um turbilhão de emoções. Enquanto Grace se adaptava à nova realidade de estar com alguém tão poderoso e influente,
James fazia questão de garantir que ela nunca se sentisse inferior ou pressionada. Ele insistia que o amor deles não tinha nada a ver com status ou dinheiro, mas sim com a conexão genuína que haviam construído desde o início. No entanto, nem tudo foi fácil. A família de Emily e os Montgomery continuavam céticos. Durante um jantar formal organizado pelos Montgomery, Grace percebeu como os olhares frios e os comentários sutis tentavam minar sua confiança. Mas, desta vez, ela não se deixou abalar. Com James ao seu lado, ela enfrentou cada crítica com graça e dignidade. "Não se preocupe com eles", sussurrou James durante o jantar, segurando sua mão discretamente sob a mesa. "Você é exatamente quem eu escolhi. Nada do que eles digam muda isso." Grace sorriu, sentindo-se mais forte do que nunca. Ela sabia que, enquanto tivesse James ao seu lado, poderia enfrentar qualquer obstáculo. A decisão de comprar uma casa juntos foi um marco importante no relacionamento. Eles passaram semanas visitando propriedades até encontrarem a perfeita. Uma casa espaçosa cercada por árvores, com grandes janelas que permitiam que a luz natural iluminasse cada cômodo. Era um lugar onde ambos podiam relaxar e serem eles mesmos, longe das pressões externas. James estava determinado a fazer com que Grace se sentisse em casa. Ele decorou o espaço com pequenos toques pessoais, que refletiam a personalidade dela, como uma estante repleta de seus livros favoritos e uma cozinha equipada com todos os utensílios necessários para suas experiências culinárias. "Este é o nosso santuário", disse ele certa noite enquanto os dois estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol. "Um lugar onde podemos esquecer o resto do mundo e simplesmente ser nós mesmos." Grace apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo-se incrivelmente grata. Ela nunca imaginara que poderia ter algo assim, um lar cheio de amor, compreensão e aceitação. Apesar de toda a felicidade, nem tudo foi perfeito. James era um homem ocupado e às vezes suas responsabilidades profissionais o afastavam de casa por dias. Grace lutava contra sentimentos de solidão e insegurança, especialmente quando via fotos dele em eventos corporativos acompanhado por outras mulheres elegantes. "Eu sei que sou irracional", confessou ela uma noite enquanto os dois conversavam na sala de estar. "Mas às vezes me pergunto se você realmente me enxerga como parte do seu mundo." James a encarou surpreso. "Grace, você não faz ideia do quanto significa para mim. Você é a única pessoa que me faz querer voltar para casa, não importa o quão cansado eu esteja. Essas pessoas, elas não significam nada para mim. Só você importa." Ele pegou suas mãos, olhando profundamente em seus olhos. "Prometo que sempre vou priorizar você. Sempre." Essas palavras acalmaram os medos de Grace, mas ela sabia que precisaria trabalhar constantemente para manter a confiança entre eles. No fim das contas, ambos estavam aprendendo a navegar pelas complexidades de um relacionamento que envolvia mundos tão diferentes. Meses depois, chegou o grande dia. O casamento de Grace e James foi realizado na mesma propriedade à beira do lago, onde ele a pedira em casamento. A cerimônia foi íntima, cercada apenas por amigos próximos e familiares. Emily, que inicialmente havia sido cética sobre o relacionamento, agora era uma das maiores apoiadoras de Grace, ajudando-a a planejar cada detalhe do evento. Grace caminhou pelo corredor vestida em um elegante vestido branco, enquanto James aguardava ao pé do altar, parecendo mais nervoso do que ela jamais o vira. Quando seus olhos se encontraram, todas as preocupações e dúvidas desapareceram. Naquele momento, tudo o que importava era o amor que compartilhavam. "Eu prometo amar você todos os dias da minha vida", disse James durante os votos, sua voz embargada de emoção. "Você me mostrou que o amor verdadeiro não tem limites, e eu sou eternamente grato por isso." Grace respondeu com lágrimas nos olhos. "Você me fez acreditar que eu mereço ser feliz. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, bons ou ruins." O beijo que selou seus votos foi caloroso e cheio de promessas, marcando o início de uma nova fase em suas vidas. Depois do casamento, Grace e James embarcaram em uma vida cheia de aventuras e crescimento mútuo. Eles viajaram pelo mundo, exploraram novos hobbies juntos e continuaram a apoiar um ao outro em suas carreiras. Grace
inspirada pela força que encontrara ao lado de James, decidiu seguir sua paixão por escrita, publicando um romance que rapidamente se tornou um best-seller. James, por outro lado, começou a usar sua influência para causas sociais, algo que Grace sempre admirara nele. Juntos, fundaram uma organização beneficente focada em educação e igualdade de oportunidades, provando que seu amor não era apenas sobre eles, mas também sobre fazer a diferença no mundo. Anos depois, sentados na mesma varanda onde haviam sonhado com o futuro, Grace e James observavam o pôr do sol, agora acompanhados por risadas de crianças brincando no quintal. Eles tinham construído uma vida cheia de amor, respeito e propósito. Você sabe, disse Grace, inclinando-se contra ele. Eu nunca imaginei que aquele erro no carro me levaria até aqui. James sorriu, beijando o topo de sua cabeça. Foi o destino nos dando uma segunda chance, e eu não trocaria isso por nada no mundo. E assim, sob o mesmo céu que testemunhara o início de sua jornada, Grace e James continuaram a escrever sua história, juntos e inseparáveis, provando que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo.